Vou deixar-te depois do casamento do Jason. Já decidi. Essas palavras ficaram suspensas no ar da nossa cozinha como uma nuvem tóxica. O meu marido de 31 anos proferiu essa declaração enquanto barrava a torrada, com a mesma casualidade de quem comenta a previsão do tempo. Lembro-me da luz do sol a entrar pelas janelas ensacada, iluminando as partículas de pó entre nós. Tal como o nosso casamento, suspenso no tempo, nem aqui nem ali. Olhei para o seu perfil familiar, o mesmo que via ao acordar há mais de 3 décadas, e senti a chávena de café tremer ligeiramente na minha mão. Não de choque, surpreendentemente, mas por uma estranha sensação borbulhante que não consegui identificar de imediato. Ouviste o que eu disse, Margarete? Perguntou ele, ainda sem levantar os olhos da sua meticulosa tarefa de barrar manteiga. Ouvi-te perfeitamente, Richard, respondi, tomando um gole deliberado do meu café. Estás a planear abandonar a tua mulher de 31 anos depois do casamento do nosso único filho, que é daqui a exatamente 3 meses, aliás. Que atencioso da tua parte dar-me aviso prévio. Foi então que ele finalmente levantou os olhos, claramente surpreendido com a minha reação calma. Esperava lágrimas, histeria ou súplicas. O espanto nos seus olhos quase me fez rir. Não estás chateada? Perguntou, a suspeita a infiltrar-se na sua voz. Pousei a chávena com cuidado. Estou a processar. Posso perguntar por quê? Ou por quem? Richard limpou a garganta, desconfortável com a minha compostura. Não é quem tu pensas. Não tem a ver com outra mulher. Eu não disse que tinha, respondi, embora, claro, tenha sido meu primeiro pensamento. Tem a ver comigo. Tenho estado infeliz há anos. Deves ter notado. Teria notado? Claro que sim. As férias em separado, os jantares silenciosos, a forma como ele se encolhia quando eu lhe tocava. Mas tinha atribuído isso a uma crise de meia-idade que parecia nunca acabar, ao trabalho estressante como advogado de empresa, ao síndrome do ninho vazio depois de o Jason ter ido para a universidade. Tinha lhe dado espaço, pensando que passaria. Estás a planear isto há quanto tempo? Perguntei, aquela sensação estranha ainda a borbulhar dentro de mim. Há cerca de 2 anos, admitiu ele, tendo a decência de parecer ligeiramente envergonhado. Queria esperar até o Jason estar estabelecido na vida. O casamento pareceu-me um ponto de transição natural. 2 anos. 730 dias a planear a fuga enquanto partilhava a cama comigo. 730 pequenos almoços em frente a uma mulher que não via a hora de deixar. Sabes o que é irônico, Richard? Disse eu, finalmente identificando aquela sensação borbulhante como algo entre um divertimento histérico e uma fúria fria. Passei 31 anos a arranjar desculpas para tua ausência emocional. 31 anos a convencer-me de que o teu afastamento era temporário. E agora sentas-te aqui a dizer-me, com total clareza, que tens estado a planear metodicamente a tua saída há 2 anos. A sua mandíbula apertou-se. Estou a tentar ser honesto contigo agora. Agora é que escolhes ser honesto. Rime, mas sem humor. E a casa de férias em Vermont, aquela que acabamos de renovar, também fazia parte do teu grande plano? Ele teve a decência de parecer desconfortável. Pensei que podíamos vendê-la e dividir os lucros. Que generoso da tua parte, respondi, o ácido no meu tom era inconfundível. E quanto à reforma? As nossas contas conjuntas? Os negócios em que ambos investimos? Já planeaste isso tudo também? Margarete, ser razoável. Podemos tratar da parte logística. Razoável? Interrompi, a minha voz a subir ligeiramente. Tens me mentido na cara durante 2 anos, na verdade, provavelmente muito mais. E agora esperas que eu seja razoável? Levantei-me subitamente, a precisar de me mexer, de respirar. A cozinha parecia demasiado pequena, demasiado familiar, demasiado como um cenário onde eu tinha estado a representar numa peça sem saber o guião verdadeiro. Sabes o que é realmente devastador, Richard? Disse, virando-me para ele por completo. Não é o facto de quereres ir embora. É o facto de que já tinhas ido há anos, e eu estive aqui sozinha, a falar com um fantasma, a dormir ao lado de um estranho, a planear um futuro com alguém que já estava com o pé fora da porta.
Algo brilhou nos seus olhos. Culpa, talvez, ou surpresa pela minha lucidez. Por um momento, só um momento, achei que ele podia reconsiderar, que podia perceber o que estava a deitar fora. Mas depois endureceu de novo. Lamento que vejas as coisas assim, mas a minha decisão está tomada. 3 meses, repeti. Ficas até depois do casamento do Jason e depois vais embora. Ele acenou com a cabeça, aparentemente aliviado por eu aceitar os seus termos. Muito bem, disse eu, uma estranha calma instalar-se dentro de mim. Então temos 3 meses para nos prepararmos. Prepararmo-nos para quê? Perguntou ele, o cansaço a voltar à sua voz. Sorri, e, pela primeira vez em anos, senti-me verdadeiramente desperta. Para o próximo capítulo, Richard. Para o que vier a seguir. Ele não podia saber, então, o que aquelas palavras significavam. Não podia imaginar o que eu já estava a planear, nos recantos silenciosos da minha mente. Afinal, ele passou tantos anos a subestimar-me. Por que é que hoje seria diferente? Vou dar uma caminhada, anunciei, já a caminho da porta. Não me esperes. Saí para o ar primaveril e inspirei profundamente. 3 meses até ao casamento do meu filho. 3 meses até a partida planeada do meu marido. 3 meses para executar a resposta perfeita à sua traição. Pensando bem, devia ter reconhecido os sinais anos antes. A forma como Richard se tornava cada vez mais crítico em relação a tudo que eu fazia. A minha comida, a minha aparência, as minhas opiniões. As noites inexplicavelmente longas no escritório que, gradualmente, se tornaram o nosso novo normal. Os quartos separados que ele justificava com queixas sobre os meus padrões de sono perturbadores. A erosão gradual da minha autoconfiança sob as suas críticas subtis e constantes. Achas mesmo que esse vestido é apropriado para a tua idade? Perguntava quando íamos para um evento da empresa. As tuas ideias de investimento são um pouco ingênuas, Margarete, dizia de forma condescendente durante discussões financeiras, apesar do meu diploma em negócios e dos anos de investimentos pessoais bem-sucedidos. O Jason herdou a inteligência do meu lado da família, comentava casualmente com amigos, como se eu não estivesse mesmo ali, como se não tivesse sido eu a ajudar o nosso filho com os trabalhos de casa todas as noites, enquanto Richard trabalhava até tarde. E não era só o Richard. A mãe dele, Beatrice, minava-me desde o início. Uma mulher de carreira não é o que o Richard precisa, disse-me diretamente depois de termos anunciado o noivado. Ele precisa de alguém que ponha as necessidades dele em primeiro lugar. Mesmo depois de 3 décadas, ela ainda me apresentava como a esposa do Richard em vez de usar o meu nome. Quando Jason nasceu, reduzi a minha carreira como executiva de marketing para estar mais presente para a família. O Richard prometeu que seria temporário, que éramos uma equipa. Mas o temporário tornou-se permanente, e a equipa virou hierarquia, com o Richard no topo, a tomar decisões e a descartar a minha opinião. Tu não percebes as complexidades, dizia num tom paternalista. O teu mundo tornou-se bastante pequeno. O meu mundo tornou-se pequeno porque ele o reduziu sistematicamente. Amigos com quem eu era próxima desapareceram gradualmente do nosso calendário social, porque o Richard achava-os cansativos ou abaixo do nosso nível. Os encontros com a minha família tornaram-se cada vez mais raros, porque havia sempre uma razão para não podermos ir. Uma emergência de trabalho, um conflito na agenda dele. Fui isolada, diminuída e condicionada a aceitar o meu papel reduzido. E mesmo assim, continuava a acreditar que tínhamos uma parceria. 2 semanas depois do anúncio do Richard ao pequeno almoço, descobri a verdadeira profundidade da sua traição. Estava a organizar arquivos no nosso escritório em casa, algo que o Richard sempre me desencorajou a fazer, quando encontrei uma pasta escondida atrás das outras na gaveta do arquivo. Lá dentro estavam documentos de uma empresa de que nunca tinha ouvido falar. Avalon Holdings LLC. A minha curiosidade aumentou e fui investigar mais. O que encontrei gelou-me o sangue. O Richard andava a transferir sistematicamente os nossos bens conjuntos para essa entidade separada há anos. A nossa propriedade de férias não estava em ambos os nossos nomes, como eu acreditava. Tinha sido transferida para Avalon Holdings. O mesmo aconteceu com várias contas de investimento que eu pensava serem conjuntas. Fiquei ali sentada,
com os documentos espalhados sobre a secretária, a sentir-me como se tivesse levado um murro no estômago. Isto não era apenas o Richard a querer deixar-me. Isto era traição financeira planeada. Com as mãos a tremer, fotografei cada documento antes de os voltar a guardar exatamente como os encontrei. Depois, liguei para a única pessoa em quem sabia que podia confiar. A minha antiga colega de faculdade, Elaine, que se tornará contabilista forense. Preciso da tua ajuda, disse quando ela atendeu. E preciso de absoluta discrição. A Elaine e eu encontramo-nos num café 2 cidades adiante, onde lhe mostrei as fotos que tirei. Isto é elaborado, disse ela, ao passar as imagens no meu tablet. Ele está a planear isto há pelo menos 5 anos, não 2. E, Margarete, olhou para mim com uma expressão grave. Se não tivesses encontrado isto, terias ficado praticamente sem nada. Como é que isto é sequer legal? Murmurei. É uma zona cinzenta, respondeu ela. Parte disto pode não ser legal de todo, especialmente se ele falsificou a tua assinatura em alguma das transferências. O que, pelo que estou a ver, é altamente possível. Senti-me enjoada. 5 anos. 5 anos de engano calculado, enquanto eu fazia os pratos favoritos dele, apoiava a carreira dele, mantinha nossa casa e planeava o nosso suposto futuro em conjunto. O que é que eu devo fazer? Perguntei. A Elaine olhou para mim com atenção. O que é que tu queres fazer? Era uma pergunta simples, mas uma que não me faziam há muito tempo. O que é que eu queria? Quero o que é meu por direito, disse lentamente, e quero que ele se arrependa de alguma vez me ter subestimado. Essa noite, mantive a minha rotina habitual. Preparei o jantar preferido do Richard, frango assado. Perguntei-lhe sobre o dia. Mencionei que o Jason tinha ligado a falar dos detalhes do casamento. Em momento algum dei a entender que sabia a verdade. Enquanto observava o Richard a comer a refeição que preparei, completamente alheio à tempestade que se formava dentro de mim, percebi algo fundamental. Os últimos fios de amor a que me agarrava tinham finalmente rebentado. No lugar deles, surgiu algo novo, um propósito frio e claro. Dei tudo a eles e atiraram-me fora como se eu não valesse nada. Murmurei para mim mesma, mais tarde naquela noite, sozinha na casa de banho. A mulher no espelho parecia diferente, mais dura, mais focada. Essa foi a noite em que deixei de ser a bela esposa do Richard, e me tornei na arquiteta da sua queda. Fui uma tola durante anos. Mas não seria uma vítima. O Richard queria esperar até depois do casamento do Jason para me deixar sem nada. Muito bem. Eu usaria esses 3 meses para preparar uma resposta que ele nunca esqueceria. Na manhã seguinte, sorri para o Richard ao pequeno almoço e perguntei se queria que eu fosse buscar a roupa à lavandaria. Ele pareceu satisfeito com a minha aparente aceitação da nossa situação. Sempre soube que eras prática, Margarete, disse ele, dando-me palmadinhas na mão de forma condescendente. Se ao menos ele soubesse o quão prática eu estava prestes a tornar-me. Sempre fui boa a fazer várias coisas ao mesmo tempo, uma competência que o Richard subestimou constantemente. Agora, eu operava em 2 planos paralelos. Por fora, a mãe prestável a ajudar com os preparativos do casamento e a esposa submissa a aceitar o seu destino. Por dentro, a estratega que desmontava meticulosamente o plano de fuga cuidadosamente construído do Richard. A minha primeira chamada foi para uma advogada, não alguém do círculo social do Richard, mas uma mulher inteligente e objetiva chamada Diana Levenson, de uma firma concorrente, recomendada pela Elaine. Encontrei-me com ela numa sala de conferências privada, levando cópias de tudo o que tinha descoberto. O seu marido foi muito meticuloso, observou Diana ao rever os documentos, mas cometeu erros. O excesso de confiança leva à negligência. Que tipo de erros? Perguntei. Para começar, várias destas transferências exigiam a sua assinatura. Se não as assinou. Não assinei. Então temos fraude, disse ela, com um pequeno sorriso satisfeito a formar-se nos lábios. E estou particularmente interessada nesta conta offshore nas Ilhas Caimão. Parece que ele tem estado a filtrar dinheiro através das contas dos clientes do escritório dele, depois para a Avalon Holdings, e finalmente, para o offshore. Isso não é só fraude contra si. É, potencialmente, desvio de fundos da firma.
O estômago caiu-me. Ele pode ir para a prisão? Diana olhou-me diretamente. Importa-se? A pergunta atingiu-me como um balde de água fria. Eu importava-me. Depois de 3 décadas de manipulação emocional, depois de descobrir que ele andava a roubar sistematicamente o que construímos juntos, depois de saber que planeava deixar-me financeiramente devastada, eu importava-me se o Richard enfrentasse consequências legais? Importo-me com o nosso filho, respondi finalmente. Não quero arruinar o casamento do Jason nem manchar a relação dele com o pai. Para além disso, quero justiça, não vingança. Diana acenou com a cabeça. Então, vamos avançar com cuidado. Precisamos de documentar tudo sem alertar o Richard. E precisamos de proteger a sua posição financeira antes que ele perceba que sabe. Assim começou a minha operação secreta. Criei uma nova conta de e-mail e um número de telefone separado para comunicações com a Diana e a Elaine. Marquei os nossos encontros em horários em que o Richard pensava que eu estava na aula de yoga ou a almoçar com amigas. Há muito que ele deixará de se importar. Entretanto, continuei a ajudar com os preparativos do casamento. O Jason e a noiva, Emma, tinham escolhido uma vinha bonita como local, e havia inúmeros detalhes para gerir. O Richard, como era habitual, participou minimamente, oferecendo apenas comentários críticos sobre custos ou logística. Mãe, está tudo bem entre ti e o pai? Perguntou o Jason uma tarde, enquanto provávamos opções de bolos. Ele parece distante. Apertei-lhe a mão. O teu pai e eu estamos a passar por alguns ajustes. Mas não te preocupes. Este momento é sobre ti e a Emma. Vamos resolver o nosso lado. Detestava mentir ao meu filho, mas não deixaria que a traição do Richard manchasse a felicidade do Jason. Haveria tempo para a verdade depois do casamento. À medida que as semanas passavam, a minha equipa cresceu. A Diana trouxe um investigador financeiro forense, que descobriu ainda mais do que a Elaine tinha encontrado inicialmente. O Richard não andava apenas a esconder os nossos bens matrimoniais. Andava a fazer manobras financeiras questionáveis através da firma há anos. Ele tem estado a desviar fundos das contas fiduciárias dos clientes, explicou o investigador, mostrando-me documentação. Pequenos montantes de várias contas, transferidos brevemente pela Avalon Holdings antes de serem devolvidos, menos uma percentagem que ia para a conta offshore dele. Os sócios dele sabem? Perguntei. Aparentemente, não. Ele é o sócio-gerente da divisão fiduciária. Aprova as próprias transações. Isto era maior do que eu imaginava. O Richard não estava apenas a planear deixar-me. Ele era um criminoso. Descobri também algo que, inicialmente, me confundiu. O Richard andava a fazer pagamentos mensais regulares para um complexo de apartamentos de luxo há mais de um ano. Era ali que planeava viver depois de me deixar? Parecia excessivo para um apartamento de solteiro. Decidi visitar o complexo eu própria, com o pretexto de procurar imóveis para investir. A agente de arrendamento mostrou-se satisfeita por me mostrar o local, incluindo as unidades modelo. Este tipo de planta é bastante popular entre os nossos clientes executivos, disse ela, mostrando-me um T2 elegantemente decorado. Sabe se um Richard Caldwell viu estas unidades? Perguntei casualmente. É um associado de negócios a considerar mudar-se para cá. O sorriso dela congelou ligeiramente. O Sr. Caldwell já tem uma unidade aqui, no último andar. Ele e a Sra. Winters são residentes há cerca de um ano. Lá estava, a peça final. Apesar de afirmar que não se tratava de outra mulher, o Richard vivia uma vida dupla com alguém chamada Winters. Agradeci a agente e saí, com a mente a mil. No carro, fiz uma rápida pesquisa no telefone por alguém com o apelido Winters ligado à firma do Richard. Demorei apenas momentos a encontrá-la. Vanessa Winters, 29 anos, sócia júnior no departamento do Richard. 30 anos mais nova do que ele, claro. Nessa noite, cozinhei o jantar preferido do Richard, bife. Enquanto comíamos, fiquei maravilhada com a sua compostura, com a capacidade de se sentar à minha frente a discutir assuntos banais enquanto mantinha tais enganos elaborados. Pareces diferente ultimamente, comentou ele, observando-me por cima do copo de vinho. Mas, não sei, serena, talvez. Sorri. Estou.
Suponho que estou apenas focada em tornar o casamento do Jason perfeito. E estás mesmo a aceitar o nosso acordo depois do casamento? Tivemos 31 anos juntos, Richard, disse, fixando-lhe o olhar com firmeza. Nada dura para sempre. Ele pareceu aliviado e ligeiramente desiludido. Teria ele desejado drama? Lágrimas? Suplicas? Não lhe daria essa satisfação. Mais tarde, sozinha no meu escritório, atualizei a Diana sobre as minhas descobertas. A resposta dela foi imediata. Isso muda tudo. O apartamento, a namorada, estabelece um padrão de engano que fortalece consideravelmente o nosso caso. Tinham passado 2 meses desde o anúncio do Richard ao pequeno almoço. Faltava apenas 1 mês para o casamento do Jason. O meu plano estava quase concluído. Toda a documentação reunida. Todas as preparações legais em ordem. Tinha garantido as minhas próprias contas bancárias e uma rede de segurança. Mas ainda não tinha decidido exatamente quando e como confrontar o Richard. A Diana aconselhou esperar até depois do casamento, como eu planeei desde o início. Deixa-o pensar que ganhou, disse ela. A surpresa será ainda mais doce. Concordei. Mas com uma modificação. O Richard não iria deixar-me depois do casamento do Jason. Eu iria deixá-lo a ele. Mas não antes de garantir que enfrentasse as consequências dos seus atos. À medida que o casamento se aproximava, senti uma estranha calma. Durante anos, tinha sido reativa, respondendo à manipulação e ao controlo do Richard. Agora, estava 10 passos à frente. E ele não fazia ideia do que o esperava. O dia do casamento do Jason e da Emma amanheceu perfeito. Céu limpo, temperatura amena, a vinha verde e exuberante. Eu estava acordada desde o amanhecer, a ajudar com os últimos preparativos, a verificar detalhes e a garantir que tudo estivesse perfeito para o dia especial do meu filho. O Richard desempenhou bem o seu papel. O pai orgulhoso, o advogado de sucesso, o marido amoroso. Manteve a mão na base das minhas costas durante as fotos, sorriu na cerimônia e fez um brinde comovente na recepção que levou muitos às lágrimas. Inclusive a mim, embora por razões totalmente diferentes. Há um amor duradouro, concluiu, erguendo o copo e olhando diretamente para mim, com um leve sorriso no canto da boca que só eu conseguia reconhecer. A ironia não me escapou. Ali estava ele, a brindar ao amor duradouro enquanto planeava abandonar um casamento de 3 décadas. Ali estava ele, a interpretar o pai dedicado enquanto, em segredo, desviava fundos que poderiam ter feito parte da herança do filho. Ali estava ele, o advogado respeitado, a violar leis e ética. Enquanto a recepção prosseguia, pedi licença para me recompor na suíte nupcial. Verifiquei o telemóvel e encontrei uma mensagem da Diana. Tudo pronto para amanhã, 9 horas. Amanhã. O dia em que o Richard planeava dizer-me que ia deixar-me. O dia a seguir ao casamento do nosso filho. Exatamente como ele tinha planeado durante 2 anos. Ou melhor, 5 anos, como descobri. Quão apropriado que fosse também o dia em que o seu castelo de cartas cuidadosamente construído iria desmoronar-se. Reuni-me à recepção, aceitei elogios sobre o lindo casamento, dancei com meu filho e até partilhei uma dança com Richard. Enquanto nos movíamos pela pista, ele inclinou-se para perto. Geriste tudo isto com uma graça surpreendente, murmurou. Estou impressionado, Margarete. Obrigada. Respondi simplesmente. Sempre fui boa a organizar eventos. Espero que possamos manter as coisas civilizadas amanhã. Continuou. Arranjei um mediador para nos ajudar a começar a discutir os detalhes da separação. Sorri. Também fiz alguns arranjos. Ele franziu ligeiramente o sobrolho. O que queres dizer com isso? Vais ver amanhã, disse levemente. Não vamos estragar hoje com os assuntos de amanhã. O sobrolho dele franziu ainda mais, mas a música terminou e fomos separados pelos convidados que vinham dar os parabéns. Durante o resto da noite, apanhei-o a observar-me com um cansaço novo nos olhos. Ótimo! Que se preocupasse. Quando a noite terminou e o Jason e a Emma partiram para a lua de mel sob uma chuva de pétalas de rosa, o Richard e eu regressamos à casa em silêncio. Já dentro, ele serviu-se de um Scott e virou-se para mim. Sobre amanhã. Estou bastante cansada, Richard, interrompi.
Foi um dia longo e emocional. Falamos de manhã. Antes que ele pudesse protestar, subi as escadas para o meu quarto, trancando a porta atrás de mim. Algo que tinha começado a fazer desde o anúncio dele, há 3 meses. Na manhã seguinte, levantei-me cedo, vestida com fato azul marinho sob medida que transmitia tanto confiança como autoridade. O Richard saiu do quarto com ar igualmente preparado para a batalha, a expressão determinada. Margarete, convidei o James Wilson para se juntar a nós, disse ele ao pequeno almoço, referindo-se ao sócio sênior da firma. Concordou em mediar a nossa discussão inicial de separação. Está bem, respondi calmamente. Também convidei algumas pessoas. Os olhos dele semicerraram. Quem? A campainha tocou nesse momento. Por que não vemos? Sugere, indo abrir a porta. O rosto do Richard revelou choque puro quando a Diana Levinson entrou, seguida por 2 homens de fato. Um reconheci como investigador financeiro. O outro era um estranho. Richard Caldwell? Perguntou o estranho, num tom profissional mas frio. Sou o agente especial Carter, do FBI. Temos algumas perguntas sobre certas irregularidades financeiras ligadas às contas fiduciárias da sua firma. O Richard ficou pálido. O que é isto? Exigiu, olhando do agente para mim. Margarete, o que fizeste? Ela protegeu-se, respondeu Diana por mim. E, nesse processo, descobriu algumas atividades financeiras muito interessantes que o departamento considerou preocupantes. Isto é absurdo, balbuciou o Richard. O James vai chegar a qualquer momento. O James Wilson não vai juntar-se a nós, disse calmamente. Neste momento, está reunido com os outros sócios da firma, a rever a documentação que forneci sobre a Avalon Holdings e as tuas contas offshore. O Richard cambaleou ligeiramente, agarrando-se ao balcão para se equilibrar. Não podem provar nada. O investigador financeiro avançou, colocando uma pasta grossa na ilha da cozinha. Na verdade, conseguimos provar bastante, Sr. Caldwell. Quer começar pelas assinaturas falsificadas nas transferências de ativos ou pelo desvio sistemático das contas fiduciárias dos clientes? Como se fosse ensaiado, a campainha tocou novamente. Desta vez, era Vanessa Winters, com ar confuso e ligeiramente alarmado. Richard! Chamou ela, entrando antes de notar o grupo. O que se passa? Disseste para nos encontrarmos aqui para falar com a tua mulher sobre... Ela parou abruptamente ao perceber a cena. Sobre me deixares por ela. Terminei eu por ela. Sim, ele mencionou esse plano há 3 meses, embora tenha omitido teu nome e o apartamento que partilham há mais de 1 ano. O rosto do Richard contorceu-se de raiva. Andaste a investigar-me? A espiar-me? Estive a proteger-me. Corrige calmamente. Algo que devia ter feito há anos. O que se seguiu foi ao mesmo tempo horrível e estranhamente satisfatório. O agente Carter informou formalmente o Richard de que estava a ser investigado por fraude financeira, desvio de fundos e evasão fiscal. A Diana apresentou-lhe os papéis do divórcio, com base em fraude, adultério e má conduta financeira. O investigador financeiro explicou como rastreamos cada transação ilícita até contas diretamente controladas por ele. A Vanessa, percebendo o grau de sarilhos em que o Richard estava metido, recuou em direção à porta. Não fazia ideia de quaisquer irregularidades financeiras, disse rapidamente. Preciso de falar com meu próprio advogado. Vanessa, espera, chamou o Richard. Mas ela já se tinha ido embora. A porta batera atrás dela. Sozinho com seu mundo a desmoronar, o Richard fez o que sempre fazia quando encurralado. Atacou. Bruxa vingativa. Sibilou para mim. Andaste a planear isto o tempo todo, não foi? À espera do momento perfeito para me humilhares. Deixei as palavras passarem por mim sem reação. Não, Richard. Foste tu que planeaste isto. Planeaste deixar-me financeiramente devastada depois de me usares durante 31 anos. Planeaste abandonar-me no dia seguinte ao casamento do nosso filho. Planeaste começar uma nova vida com a tua namorada, usando o dinheiro que roubaste de mim, dos teus clientes, dos teus sócios. Eu apenas descobri o teu plano, e criei um melhor. A Diana tocou-me levemente no braço. Devíamos ir.
Os carregadores chegam daqui a 1 hora para levar as tuas coisas. O Richard ergueu bruscamente a cabeça. Carregadores? Que carregadores? Estou a deixar-te, Richard, disse, sentindo um peso a levantar-se dos meus ombros à medida que pronunciava as palavras. A casa vai ser apreendida como parte da investigação de fraude, de qualquer maneira. Comprei um novo sítio, mais perto do Jason. Não podes fazer isto, sussurrou ele. Mas a força abandonava-o à medida que a realidade se instalava. Já fiz, respondi. Ah, e Richard, convidei os teus sócios e o comitê de ética da Ordem dos Advogados para nos encontrarmos no teu escritório esta tarde. Achei que mereciam ouvir a história completa, diretamente. Enquanto nos preparávamos para sair, o Richard desabou numa cadeira da cozinha, parecendo, subitamente, cada um dos seus 63 anos. Por que agora? Perguntou com voz rouca. Por que não me confrontaste quando descobriste tudo? Parei à porta e olhei para o homem com quem partilhei a maior parte da minha vida adulta. O homem que planeava deitar-me fora como um eletrodoméstico obsoleto. Por que querias esperar até depois do casamento do Jason? Respondi simplesmente. E, ao contrário de ti, eu cumpro as minhas promessas. 6 meses depois daquela manhã fatídica na minha cozinha, sentei-me na varanda da minha nova casa junto ao lago, a ver o pôr do sol pintar a água em tons de dourado e carmim. Tanta coisa tinha mudado. Tudo, surpreendentemente, para melhor. A queda do Richard foi rápida e completa. A investigação do FBI revelou crimes financeiros muito mais extensos, ***, mais do que eu própria tinha descoberto. A firma dele cortou imediatamente todos os laços com ele, recuperando a participação societária para ajudar a cobrir a restituição aos clientes. A Ordem dos Advogados suspendeu a sua licença, pendente de processo criminal. A maioria dos seus chamados amigos desapareceu, sem vontade de se associar a um advogado desonrado que enfrentava uma possível pena de prisão. A Vanessa desapareceu da vida dele em poucas horas após aquele confronto matinal. Segundo conhecidos em comum, ela rapidamente conseguiu um lugar numa firma em Chicago, distanciando-se tanto profissional como geograficamente do escândalo. Quanto a mim, o divórcio foi finalizado em tempo recorde, com o tribunal a conceder-me uma compensação significativa do que restava dos bens pessoais do Richard, após as apreensões criminais. A Diana foi brilhante, assegurou que a minha inocência nos esquemas financeiros dele fosse plenamente documentada, ao mesmo tempo que estabeleceu o meu direito à divisão justa dos nossos bens matrimoniais legítimos. Mais importante ainda, recuperei a minha vida. Reconectei-me com velhos amigos que o Richard tinha afastado subtilmente. Restaurei a minha consultoria de marketing, descobrindo que as minhas competências ainda eram muito procuradas. Até comecei a namorar, nada sério, apenas jantares agradáveis e conversas com homens que, de facto, me ouviam quando falava. A parte mais difícil foi contar a verdade ao Jason. Esperei até ele e a Emma regressarem da lua de mel, depois convidei-os para jantar na minha nova casa. A conversa foi dolorosa, mas necessária. Por que não me contaste antes do casamento? Perguntou Jason, a lutar para reconciliar o pai que achava que conhecia com o homem revelado pela investigação. Porque esse dia era sobre ti e a Emma, não sobre os erros do teu pai, nem sobre a minha resposta a eles, respondi com honestidade. Queria que tivesses o teu dia perfeito. O Jason ficou zangado ao início, principalmente com o pai, mas também comigo pelo momento das minhas ações. Com o tempo, no entanto, veio a compreensão. Ele ainda mantém contato com Richard, visitando-o ocasionalmente enquanto aguarda julgamento. Mas a nossa relação aprofundou-se através da crise. O Jason viu, talvez pela primeira vez, que eu era mais do que apenas a sua mãe. Eu era uma mulher de força e resiliência. O toque do meu telemóvel interrompeu o meu devaneio ao pôr do sol. Era Elaine. Apenas a verificar como estás, disse ela, quando atendi. Surpreendentemente bem, respondi. O negócio de consultoria está a crescer, a casa já parece um lar, e durmo melhor do que há anos. E quanto à situação do Richard? Alguma novidade? Suspirei. Os advogados dele ainda estão a negociar com o Ministério Público. Parece que estão perto de um acordo, provavelmente 5 anos, com possibilidade de liberdade condicional após 3,
mais restituição financeira. Como te sentes em relação a isso? Era uma pergunta que eu própria andava a fazer-me ultimamente. A raiva que me sustentou durante os primeiros meses tinha gradualmente dado lugar a algo mais calmo. Não exatamente perdão, mas uma espécie de compaixão distanciada. Sinto-me livre, respondi finalmente. O que acontecer ao Richard agora é entre ele e o sistema de justiça. Eu segui em frente. Depois de desligarmos, permaneci no deck, a ver a escuridão assentar sobre o lago. Um mergulhão chamou ao longe, o seu grito melancólico ecoando sobre a água. Pensei na mulher que eu era há um ano. Ansiosa por agradar, cronicamente insegura, sempre a procurar a aprovação do Richard, e nunca a recebê-la por completo. Essa mulher parecia agora uma estranha, uma personagem da história de outra pessoa. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto de um homem com quem tinha saído algumas vezes. Um professor viúvo, de olhar gentil e espírito rápido. Jantar amanhã? Aquele restaurante italiano novo acabou de abrir. Sorri enquanto escrevia a minha resposta. Estou ansiosa por isso. Mais tarde, ao preparar-me para dormir, apanhei o meu reflexo no espelho da casa de banho. A mulher que me olhava de volta parecia, de alguma forma, mais jovem, mais viva. Os olhos claros e diretos. Ainda havia linhas de experiência em volta desses olhos, fios prateados no cabelo. Evidência de uma vida plenamente vivida, com todas as suas alegrias e tristezas. Mas havia algo mais ali também. Uma confiança silenciosa, uma sabedoria duramente conquistada. Subestimaste-me, murmurei ao fantasma do Richard, na minha mente. Esse foi o teu primeiro erro, e o último. Apaguei a luz e fui para o meu quarto. O meu quarto, na minha casa, comprada com meu dinheiro, decorada ao meu gosto. O amanhã traria novos clientes, novas conversas, novas possibilidades. O passado estava, finalmente, onde devia estar. Para trás. Alguns casamentos acabam com o felizes para sempre. O meu acabou com algo melhor. Liberdade, força. E a doce satisfação da justiça feita. A tela do meu telemóvel iluminou-se às 3h17 da manhã, lançando um brilho azul estranho pelo nosso quarto. Eu já estava a olhar para o teto há horas. Por isso a notificação até pareceu bem-vinda. Era a aplicação do seguro automóvel, um simples alerta de que o nosso Mercedes estava estacionado no centro há mais de 3 horas. Estranho, já que os 2 carros deveriam estar na nossa garagem. O meu marido, Ryan, estava deitado ao meu lado, aparentemente perdido num sono tranquilo. O peito dele subia e descia com o ritmo constante de alguém sem preocupações no mundo. Fiquei a observá-lo por um momento, a perguntar-me se devia acordá-lo, mas algo me impediu. Em vez disso, saí silenciosamente da cama e desci até a garagem. O espaço onde normalmente estava o seu Mercedes preto e elegante estava vazio. Simplesmente vazio. Isso é impossível, sussurrei para mim mesma, o chão de cimento frio contra os meus pés descalços. O Ryan tinha chegado à casa do trabalho às 19 horas. Jantamos juntos. Vimos um filme e fomos para a cama por volta das 23 horas. Ele não mencionou que ia sair. Subi novamente as escadas, cada passo mais lento que o anterior, como se o meu corpo já soubesse o que a minha mente se recusava a aceitar. Verifiquei o gancho junto à porta da frente, onde guardamos as chaves. O meu conjunto estava lá. O dele, não. De volta ao quarto, olhei para o Ryan com mais atenção. Os cobertores do lado dele estavam arrumados de forma demasiado perfeita. As almofadas posicionadas exatamente como ele sempre as deixava quando queria que eu pensasse que ainda estava na cama. Era uma arrumação em forma de corpo, feita de almofadas debaixo do nosso edredão. As minhas mãos tremiam enquanto puxava os cobertores para confirmar o que já sabia. Almofadas. Apenas almofadas, onde o meu marido deveria estar. Sentei-me na beira da cama, com o telemóvel apertado na mão, a olhar para o mapa da aplicação do seguro. O pequeno ponto azul mostrava o carro estacionado perto da zona do lago, numa área tranquila com condomínios caros. Uma área que eu conhecia bem. Era onde a Melissa morava. A Melissa, a minha melhor amiga há 15 anos. A mesma Melissa que me segurou a mão nas desilusões amorosas da faculdade, que foi minha madrinha de casamento, que me levou sopa quando tive pneumonia no inverno passado.
A mesma Melissa que andava a agir de forma estranha ultimamente, a cancelar os nossos cafés semanais e a demonstrar um interesse invulgar no meu casamento. Como estão as coisas com o Ryan? Perguntou ela na semana passada, os olhos a evitar os meus. Ainda estão felizes? A pergunta pareceu inocente na altura. Abri as mensagens para o Ryan. Onde estás? Depois, para Melissa. Estás acordada? Nenhuma resposta de nenhum dos dois. O meu estômago deu um nó enquanto agarrava nas minhas próprias chaves e num casaco. A noite de verão estava quente, mas eu sentia-me gelada por dentro. Liguei o carro com as mãos a tremer. O GPS já a indicar-me o caminho até o ponto azul da aplicação do seguro. Conheço a Melissa desde o nosso segundo ano de faculdade. Fomos colegas de quarto quando conheci o Ryan numa festa no campus, há 7 anos. Ela estava lá na noite em que ele me pediu em casamento, escondida com o fotógrafo que ele contratou. Ajudou-me a escolher o vestido de noiva. Sabia todos os meus segredos, todas as minhas inseguranças, todos os sonhos que alguma vez partilhei. As ruas estavam vazias a essa hora. Os candeeiros de rua criavam poças de luz amarela enquanto eu conduzia em direção à verdade que não queria encarar. Pensei nos 3 a jantar juntos no mês passado. Como Ryan parecia tão atento às minhas histórias. Como a Melissa ria de todas as piadas dele. Será que já estava a acontecer nessa altura? Há quanto tempo é que eu estava cega a isto? Estacionei a um quarteirão do prédio da Melissa. Os faróis desligados. O Mercedes do Ryan estava exatamente onde a aplicação dizia que estaria, a brilhar debaixo de um candeeiro como se me desafiasse. Fiquei ali sentada, a pensar no que fazer a seguir. Confrontá-los. Esperar até de manhã? Fingir que nunca descobri este encontro secreto à meia-noite? O meu telemóvel vibrou no meu colo. Uma mensagem do Ryan. Não conseguia dormir. Fui dar uma volta. Já volto. Uma mentira tão casual, tão fácil para ele. Saí do carro. O ar quente de verão não fazia nada para aliviar o frio que se instalara nos meus ossos. Caminhei em direção ao prédio da Melissa, sem saber bem o que planeava fazer. Foi então que os vi. O Ryan e a Melissa estavam perto da entrada do prédio. Não estavam a beijar-se nem abraçados, como eu temia. Em vez disso, pareciam estar a discutir. Os gestos eram tensos e animados, mesmo à distância. E depois vi o brilho metálico quando a Melissa entregou as chaves do carro ao Ryan. Abaixei-me atrás de uma carrinha estacionada, o coração a martelar-me no peito. Eles não me tinham visto. Observei enquanto Ryan pegava nas chaves, dizia algo que fez a Melissa recuar como se tivesse sido esbofeteada, e depois saiu disparado para o carro. Arrancou com o chiar dos pneus, deixando a Melissa sozinha debaixo da luz intensa do candeeiro. Quase fui ter com ela. Quase. Mas algo me travou. O mesmo instinto que me acordou às 3 horas da manhã. A mesma sensação que me perseguia há semanas. Havia mais nesta história, e eu precisava de compreender tudo. Por isso, em vez de confrontar a Melissa, regressei silenciosamente ao meu carro e segui o Ryan até casa. Estacionei na rua e observei enquanto ele entrava na nossa garagem. Depois, esperei 20 minutos antes de entrar em casa eu própria. Nessa altura, ele estava de volta à cama, a fingir que tinha estado lá o tempo todo. Estás acordada até tarde, murmurou sonolento quando entrei no nosso quarto. Não conseguia dormir, respondi. A meia-verdade amarga na minha língua. Fui dar uma volta. Os olhos dele abriram-se ligeiramente, procurando meu rosto na escuridão. Está tudo bem? Não queria gritar. Nada está bem. Mas em vez disso disse, só precisava de apanhar ar, agora estou bem. Voltei para a cama ao lado do homem em quem confiava completamente até há 3 horas, a olhar para o teto e a planear o meu próximo passo, porque uma coisa era clara como água. A minha melhor amiga tinha chaves do carro do meu marido à meia-noite e nada na minha vida voltaria a ser o mesmo. Durante a semana seguinte, tornei-me alguém que mal reconhecia. Uma mulher que verificava registros de chamadas, que memorizava palavras-passe, que cronometrava idas à casa de banho na esperança de espreitar mensagens de texto. Odiava esta versão de mim mesma, mas odiava ainda mais as alternativas. Confrontá-lo sem provas ou, pior, continuar na ignorância feliz. O Ryan agia completamente normal. Dava-me um beijo de despedida todas as manhãs antes de ir para o seu trabalho como consultor financeiro.
Enviava mensagens durante a pausa para almoço. Trazia o meu takeaway preferido às quartas-feiras. Como sempre. Se eu não o tivesse visto com os meus próprios olhos à porta do prédio da Melissa, podia ter me convencido de que tinha imaginado tudo. A Melissa, no entanto, estava diferente. Cancelou a nossa noite de raparigas mensal alegando uma emergência de trabalho. Quando sugeri almoçarmos em vez disso, estava atolada em prazos. Para alguém que tinha sido uma constante na minha vida durante 15 anos, a sua indisponibilidade repentina dizia tudo. Tens falado com a Melissa ultimamente? Perguntei ao Ryan casualmente durante o jantar, a observar cuidadosamente a sua reação. O garfo dele parou a meio caminho da boca, uma hesitação momentânea antes de continuar a comer. Não muito, por quê? Ela tem sido difícil de contactar. Estou preocupada. Pode estar a passar-se alguma coisa. O Ryan encolheu os ombros, os olhos sem desviar do prato. Provavelmente está só ocupada, sabes como é o trabalho dela. Eu sabia. Também sabia que a Melissa nunca tinha estado ocupada demais para mim. Nem quando teve gripe. Nem em dias de prazo final. Nem sequer quando se divorciou há 2 anos. No dia seguinte, tirei uma pausa prolongada para almoço e fui até a agência de marketing onde a Melissa trabalhava como diretora criativa. A recepcionista cumprimentou-me calorosamente. A Melissa está disponível? Perguntei. O retrato perfeito de uma amiga a fazer uma visita surpresa com café. Ah, hoje não veio. Penso que tinha uma consulta médica. Outra mentira. O peso da traição assentava-se cada vez mais nos meus ombros. Nessa noite, o Ryan chegou tarde a casa, alegando que a reunião com o cliente se tinha prolongado. A camisa dele cheirava ligeiramente a um perfume que reconheci, o aroma característico da Melissa, aquele que a ajudei a escolher para o aniversário dela no ano passado. Quando o abracei, reparei num cabelo loiro comprido na gola do casaco. O meu cabelo é castanho escuro. O da Melissa é loiro. Como foi o teu dia? Perguntou ele, a afrouxar a gravata e a servir-se de um uísque, algo que raramente fazia durante a semana. Informativo, respondi com sinceridade. Ele levantou uma sobrancelha. Coisas do trabalho. De certa forma, disse eu, a observar o rosto dele à procura de qualquer sinal de preocupação. Não houve nenhum. Essa noite, fiquei acordada ao lado dele, a recordar todas as vezes em que estivemos os 3 juntos. Os churrascos no nosso quintal onde o Ryan insistia em tomar conta da grelha enquanto a Melissa e eu bebíamos vinho e ríamos de velhos tempos. As férias no México no ano passado, onde o Ryan tirou dezenas de fotos da Melissa e de mim na praia. A festa de inauguração da nova casa da Melissa, há 6 meses, onde me senti tão orgulhosa por a apresentar a alguns colegas do Ryan. Será que já estava a acontecer naquela altura? Estaria eu a sorrir para fotos enquanto eles trocavam olhares atrás das minhas costas? Na manhã seguinte, verifiquei o extrato do nosso cartão de crédito conjunto online. Lá estava, um pagamento num restaurante de luxo no centro da cidade, com data de há 3 semanas, numa noite em que o Ryan disse que estava a trabalhar até tarde. O valor indicava um jantar para 2. Procurei mais e encontrei mais ainda, uma compra numa joalharia que nunca vi, encargos de estacionamento de hotel quando supostamente estava em conferências, um pagamento numa bomba de gasolina numa cidade à beira do lago, a 3 horas de distância, quando disse que ia numa pescaria com os amigos. Cada descoberta era mais uma racha na fundação do meu casamento. Mais uma traição das 2 pessoas em quem mais confiava. Mais tarde nesse dia, encontrei a assistente da Melissa no supermercado. Ficou visivelmente desconfortável ao ver-me. Olá, Jéssica, disse calorosamente. Como estão as coisas na agência? Bem, ocupadas, respondeu ela, a mudar o peso de um pé para o outro. Sabes como é? Sei. Olha, a Melissa ainda está a planear aquela grande apresentação para o cliente da área de cosmética. Ela mencionou que talvez precisasse da minha ajuda com a pesquisa demográfica. A testa da Jéssica franziu-se. Cliente de cosmética. Nós não temos nenhuma marca de beleza neste momento. O grande projeto dela é para aquela empresa automóvel. Ah, meu erro, sorri. Aguardar esta nova informação. Cérebro de grávida, suponho. Os olhos da Jéssica arregalaram-se. Estás grávida? Oh meu Deus, parabéns. Não, ri. Só uma piada sobre a minha má memória.
Mas o estrago já estava feito. Nessa noite, o Ryan estava invulgarmente atencioso. Perguntou se eu me sentia bem, ofereceu-se para fazer o jantar, sugeriu que pusesse os pés para cima. Alguma razão especial para este tratamento real? Perguntei, enquanto ele me servia massa que tinha realmente cozinhado do zero. Um homem não pode cuidar da mulher, respondeu ele, o sorriso sem chegar aos olhos. A Jéssica da agência da Melissa acha que estou grávida, disse sem rodeios, a observar a reação dele. A mão dele parou momentaneamente enquanto servia vinho. O quê? Por que é que ela pensaria isso? História engraçada. Encontrei-a hoje e fiz uma piada sobre cérebro de grávida. As notícias correm depressa. Estás? Perguntou ele, a voz cuidadosamente neutra. Grávida, quero dizer. Isso seria um problema, Ryan. Claro que não, disse ele depressa. Demasiado depressa. Seria inesperado. Como encontrar o carro do teu marido à porta do apartamento da tua melhor amiga à meia-noite? Pensei, mas não disse. Em vez disso, bebi o meu vinho e disse, não estou grávida. Mas é interessante ver como a possibilidade te afeta. Essa noite, ouviu ao telefone na casa de banho. A voz dele era um sussurro áspero. Não sei como. Não, ela não disse nada específico. Só. Tem cuidado com o que dizes às pessoas. Eu sei. Dá-me tempo para resolver isto. Dei-lhes corda suficiente para se enforcarem. Fui recolhendo provas enquanto mantinha uma fachada de normalidade. Todos os dias morria um pouco por dentro ao beijar a cara de um marido. Quem me traía enquanto eu enviava mensagens de aniversário a uma amiga que estava a roubar-me a vida. A confirmação final chegou quando verifiquei o nosso cofre, aquele onde guardávamos os passaportes, cartões de segurança social e as joias da minha avó. Uma caixa azul familiar estava em falta, a que continha os brincos de diamantes que o Ryan me deu no nosso 5º aniversário. Os brincos que eu quase nunca usava por serem demasiado valiosos para o dia a dia. Os mesmos brincos que vi nas orelhas da Melissa na sua publicação mais recente no Instagram, parcialmente escondidos pelo cabelo, mas inconfundíveis para mim. A legenda dizia, às vezes, os presentes mais inesperados são os mais preciosos. Fiquei a olhar para aquela foto durante muito tempo, para o rosto da mulher que me abraçou enquanto chorava desgostos antigos, que me prometeu estar sempre lá para mim, que agora sorria enquanto usava as joias que o meu marido me deu, e que, aparentemente, também lhe deu a ela. Nesse momento, algo endureceu dentro de mim. Sem mais lágrimas. Sem mais dúvidas. Sem mais espera por explicações ou desculpas que nunca iriam satisfazer a profundidade desta traição. Queres jogar? Sussurrei ao rosto sorridente no meu ecrã. Vamos jogar. Primeira regra quando és traída. Nunca deixes que te vejam quebrar. Mantive a fachada perfeita. Esposa carinhosa, mulher profissional ocupada que não suspeita de nada. Enquanto a minha mente trabalhava a mil, a traçar planos, estratégias, preparações. Ironicamente, foi a Melissa quem me ensinou essa regra, quando o ex-marido a traiu. Nunca mostres o teu jogo demasiado cedo, aconselhou-me uma vez, entre vinho e gelado. Recolhe provas, protege a tua posição, e ataca quando menos esperam. Eu fui uma excelente aluna. O meu primeiro passo foi subtil. Liguei à operadora telefônica e pedi os registros detalhados de chamadas e mensagens do Ryan dos últimos 6 meses, alegando uma discrepância na faturação. Ser a titular principal da conta tem as suas vantagens. A assistente do atendimento ao cliente hesitou até eu mencionar a possibilidade de fraude. Impressionante como a ameaça legal acelera a cooperação. Os registros confirmaram tudo, centenas de mensagens e chamadas para Melissa, muitas delas tarde da noite ou durante supostas reuniões com clientes. O padrão era inegável. Estavam em contato constante há pelo menos 4 meses. A seguir, visitei a minha advogada, sob o pretexto de atualizar os nossos testamentos. A Bárbara era advogada da família desde que eu era criança. Só a fazer um check-in, disse casualmente. Depois de tratarmos dos assuntos formais, perguntei-lhe hipoteticamente como a infidelidade influenciaria o processo de divórcio no nosso estado. Os olhos da Bárbara estreitaram-se ligeiramente. Ela conhecia-me desde os 10 anos. Hipoteticamente, respondeu ela, tirando os óculos, depende dos vínculos financeiros,
da duração do casamento e de provas documentadas. Posso perguntar por que estás interessada nesta hipótese? Mostrei-lhe os registros telefônicos, os extratos dos cartões de crédito, as fotos que tirei secretamente do cofre vazio onde estavam os meus brincos. Entendo, disse ela, a voz suavemente séria. E o que é que queres, Lauren? Justiça, respondi simplesmente. E os meus brincos de volta. Passamos a hora seguinte a delinear uma estratégia. A Bárbara sugeriu contratar um detetive privado, mas recusei. Conheço-os demasiado bem, expliquei. Consigo o que precisamos. Nessa noite, iniciei a fase 2. Liguei ao meu irmão Michael, que trabalha em cibersegurança. Lembras-te de quando te ofereceste para instalar um sistema de segurança cá em casa no último Natal e o Ryan disse que não? Perguntei, depois de pôr a conversa em dia. Sim, disse ele. Disse que era exagerado para o vosso bairro. Mudei de ideias. Quero algo discreto. Câmaras, áudio, tudo. Podes ajudar-me? O Michael não fez perguntas. Sentiu algo na minha voz, talvez. 2 dias depois, enquanto Ryan estava no trabalho e eu meti baixa médica, o Michael instalou um sistema de segurança topo de gama em toda a casa. Câmaras minúsculas na sala, cozinha, quarto e escritório. Todas as filmagens eram transmitidas para um servidor seguro na cloud, apenas acessível por mim. São ativadas por movimento e praticamente invisíveis, explicou o Michael. Funcionam a bateria, sem fios à vista. Se precisares de ajuda para rever alguma coisa, liga-me. Abracei-o com força. Obrigada por não perguntares por quê. Família protege família, disse ele simplesmente. Seja o que for isto, estou do teu lado. Nesse fim de semana, sugere ao Ryan que fosse jogar golfe com os amigos. Tens trabalhado tanto, disse eu, a esposa perfeita e solidária. Mereces uma pausa. No momento em que o carro saiu da garagem, comecei a trabalhar. Primeiro, fiz cópias de todos os documentos financeiros importantes. Extratos bancários, portfólios de investimento, escrituras de imóveis, apólices de seguro. Descobri contas no estrangeiro sobre as quais não sabia nada, com transferências avultadas nos últimos meses. Fotografei tudo. Na gaveta da secretária dele, encontrei um folheto de um empreendimento de condomínios de luxo, no mesmo bairro onde fica o prédio da Melissa. Um dos apartamentos estava circulado a vermelho, com notas sobre opções de financiamento. Então era esse o plano, deixar-me, mudar-se para perto dela, começar uma nova vida com meu dinheiro. Coloquei tudo de volta exatamente como estava, sem deixar rastro da minha investigação. Depois veio a espionagem digital. O portátil do Ryan estava protegido por palavra-passe, mas ele usava a mesma há anos. A data do nosso casamento seguida do apelido de solteira da mãe. Lá dentro encontrei e-mails entre ele e um agente imobiliário sobre a venda da nossa casa, com data marcada para o mês seguinte. Havia também mensagens com o consultor de investimentos sobre como liquidar certos ativos discretamente. O mais incriminatório foram os e-mails entre ele e a Melissa. Apaixonados, detalhados, a planear o futuro juntos. Discutiam como e quando me contar, com a Melissa a defender a honestidade e o Ryan a querer esperar até os assuntos financeiros estarem resolvidos. A Lauren confia em nós os dois completamente, escreveu ele. Ela nunca vai verificar as contas ou questionar as minhas noites fora. Temos tempo para pôr tudo em ordem. Ler essas palavras, ver como tinham usado a minha confiança contra mim, fez algo mudar dentro de mim. A dor transformou-se em frieza calculada. Nessa noite, criei novas contas de e-mail e reencaminhei para mim própria cópias de tudo que os comprometia. Transferi metade das nossas poupanças conjuntas para uma conta só em meu nome, perfeitamente legal como cônjuge, como a Bárbara tinha confirmado. Não era o suficiente para levantar suspeitas, mas garantia que eu não ficaria sem nada enquanto esperava pelo divórcio. Contactei a nossa seguradora para confirmar especificamente a cobertura das joias da minha avó, enviei a avaliação e mencionei preocupação com o armazenamento seguro. O agente confirmou tudo e fez anotações no nosso ficheiro. Na semana seguinte, liguei a Melissa pela primeira vez em quase um mês. Tinha saudades tuas, disse quando ela atendeu, injetando calor na minha voz. Também tinha saudades tuas, respondeu ela, parecendo genuinamente emocionada.
Desculpa ter estado tão ausente, o trabalho tem sido uma loucura. Compreendo perfeitamente, assegurei-lhe. Na verdade, era por isso que estava a ligar. Preciso do teu conselho profissional sobre uma coisa. Ah, o alívio na voz dela era palpável. Achava que eu não suspeitava de nada. O Ryan e eu estamos a considerar investir em propriedades e lembrei-me daquele empreendimento perto de tua casa. Será que podemos encontrar-nos lá para me dares a tua opinião sobre o bairro? Claro, disse ela, com uma hesitação quase imperceptível. Adorava ajudar. Perfeito. Vamos marcar para terça-feira. Ah, e não digas nada ao Ryan. Quero surpreendê-lo com a minha pesquisa. Terça-feira está ótimo, concordou ela. E não te preocupes, não digo uma palavra ao Ryan. Sorri com a facilidade com que ela caiu na armadilha, confirmando que falava regularmente com meu marido. As peças estavam a encaixar-se. Nessa noite, uma das câmaras do quarto captou o Ryan ao telefone, a sussurrar. Ela quer encontrar-se contigo nos condomínios. Não acho que ela saiba de nada. Só, tem cuidado com o que dizes. Estamos demasiado perto para estragar tudo agora. Entretanto, continuei a reunir aliados. Reencontrei-me com o ex-marido da Melissa, o David, sob o pretexto de pedir conselhos legais sobre investimentos em imóveis. Durante o café, conduzi a conversa cuidadosamente. Sempre me perguntei, disse casualmente, quando é que começaste a suspeitar que a Melissa te estava a trair? A chávena do David parou a meio caminho dos lábios. Quem disse que ela traiu? Não traiu? Perguntei. Ela disse-me que o divórcio foi por se terem afastado, mas eu sempre senti que havia mais. Ele riu-se com amargura. Afastarmo-nos, enquanto ela se aproximava de outra pessoa. Talvez tenha tido um caso com o diretor criativo. Descobri quando vi cobranças de hotéis no nosso cartão de crédito. Deve ter sido devastador, disse suavemente. Confrontaste-a logo. Confrontei. Maior erro da minha vida. Negou tudo e, no dia seguinte, limpou as nossas contas. Se pudesse voltar atrás, teria me preparado melhor. Assenti com simpatia, guardando mentalmente esta confirmação do padrão da Melissa. Lamento muito que isso te tenha acontecido. História antiga agora, encolheu os ombros, embora os olhos contassem outra história. Por que o interesse? Só estou a tentar perceber certos padrões, respondi vagamente. Hipoteticamente, se tivesses provas de que a Melissa está a fazer algo semelhante a outra pessoa, querias estar envolvido? Os olhos dele estreitaram-se. O Ryan está a trair-te com a Melissa? Não confirmei nem neguei, mas o silêncio foi resposta suficiente. O que precisares, disse com firmeza. Conta comigo. À medida que a terça-feira se aproximava, finalizei os últimos preparativos. Falei com meu chefe sobre a possibilidade de uma licença, invocando problemas familiares. Arranjei um espaço de armazenamento em nome do meu irmão e fui transferindo, gradualmente, objetos sentimentais e documentos importantes para lá. Marquei reuniões com 3 advogados de divórcio recomendados pela Bárbara, para ouvir segundas opiniões. Comprei uma roupa nova para o encontro com a Melissa, profissional, confiante, com os brincos que combinavam com o meu par desaparecido, mas não eram idênticos. Isco para a armadilha. Na véspera da reunião, fiquei acordada ao lado do Ryan, a estudar o rosto adormecido. O rosto que amei durante 7 anos. O rosto que mentiu com tanta facilidade. Parte de mim lamentava o que tivemos, ou o que pensei que tínhamos. Mas a outra parte, a mais forte agora, sentia apenas determinação fria. Aproveita os teus sonhos, sussurrei a sua forma inconsciente, porque amanhã começa o pesadelo. A terça-feira chegou com tempo perfeito. Sol, céu limpo, nem uma nuvem para interferir com a tempestade que estava prestes a desatar. Vesti-me com cuidado na minha nova roupa, apliquei a maquilhagem com precisão e dei um beijo ao Ryan antes de ele sair para o trabalho. Estás bonita, comentou ele, os olhos a demorarem-se nos brincos. Reunião importante hoje. Só almoço com um cliente, respondi com naturalidade. Nada de especial. O telemóvel vibrou no bolso dele, uma mensagem que ele rapidamente silenciou. Tenha um bom dia, disse ele, já distraído. Conduzi até ao empreendimento de condomínios, onde a Melissa esperava no átrio,
com um ar nervoso escondido atrás de um sorriso brilhante. Abraçou-me com força, o perfume familiar dela agora a causar-me náuseas. Meu Deus, que saudades tuas, disse ela. E o mais terrível é que percebi que falava sério. Na realidade distorcida dela, conseguia trair-me da forma mais profunda e ainda assim afirmar que me amava. Também eu menti, tocando deliberadamente nos brincos. Os olhos dela desviaram-se rapidamente deles. Obrigada por teres vindo. Vamos ver o apartamento modelo? O agente de vendas mostrou-nos um condomínio luxuoso de 3 quartos, com janelas do chão ao teto e uma vista deslumbrante para o lago. Durante a visita, fiz perguntas inteligentes sobre o valor do imóvel, taxas de condomínio e medidas de segurança, desempenhando meu papel na perfeição. O que achas? Perguntei a Melissa, quando ficamos sozinhas no quarto principal e o agente nos deixou privacidade. É lindíssimo, admitiu ela, passando a mão pelo balcão de mármore. Mas tens a certeza que esta zona é adequada para ti e para o Ryan? É mais para solteiros e casais sem filhos. Curioso dizeres isso, respondi, mantendo a voz casual. Como sabes a demografia? Ah, por viver aqui perto, disse rapidamente. Vou reparando nessas coisas. Assenti, caminhando até a janela. Vista linda, quase idêntica à que se vê do teu apartamento, imagino. O reflexo dela no vidro mostrou confusão momentânea. O meu prédio fica na direção oposta, na verdade. Mesmo? Então por que razão é que o carro do Ryan estava estacionado à porta do teu prédio naquela noite? O GPS mostrava o carro virado para o lago. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quando me virei, o rosto da Melissa estava lívido. Do que estás a falar? Sussurrou. Encostei-me ao parapeito da janela, relaxada e firme. Há 3 semanas, numa terça-feira, às 3h17 da manhã, a aplicação do seguro alertou-me que o carro do Ryan estava perto do teu prédio. Fui lá. Vi-te a entregares-lhe as chaves. Engoliu em seco. Lauren, eu posso explicar. Oh, de certeza que podes. És diretora criativa, afinal, criar histórias é a tua especialidade. Aproximei-me. Mas antes de inventares uma explicação, deve saber que já vi os e-mails. Sei das contas offshore. Sei dos planos para vender a nossa casa. Os olhos dela arregalaram-se. Como é que tu? E vi os brincos da minha avó no teu post no Instagram, continuei, tocando nos meus próprios. Estes são réplicas, a propósito. Lindos, não são? A Melissa afundou-se na borda da cama, a compostura a desfazer-se. Não é o que estás a pensar. Não estás a dormir com o meu marido? Não andaste a planear um futuro com ele nas minhas costas? Não aceitaste joias de família roubadas como presentes? Amo-o, sussurrou ela, como se isso explicasse tudo. E ele ama-me. Essa é a tua defesa? Amor. Rime, o som cortante na sala silenciosa. Foste minha melhor amiga durante 15 anos. Estiveste comigo quando perdi o meu pai. Foste a minha madrinha de casamento. E é assim que retribuis a minha lealdade. Nunca quis magoar-te, disse ela, as lágrimas a escorrerem pelo rosto. Mais uma mentira, respondi friamente. Sabias exatamente o que isto me faria. Apenas decidiste que a tua felicidade valia a minha destruição. O agente de vendas bateu levemente antes de entrar. Está tudo bem aqui? Na verdade, não, disse com gentileza. A minha amiga aqui estava a explicar por que é que andava a planear secretamente mudar-se para este prédio com meu marido. Os olhos da mulher arregalaram-se. Acho que devo dar-vos alguma privacidade. Não é necessário, interrompi. Estamos de saída. Mas primeiro tirei o telemóvel e liguei ao Ryan. Sim, estou no empreendimento com a Melissa, aquele que andaram a ver juntos. Podes juntar-te a nós? Temos alguns assuntos a discutir. A Melissa olhava-me horrorizada enquanto desligava. O que estás a fazer? A criar um espaço seguro para a verdade, respondi. Não era isso que querias? Segundo os teus e-mails, tens pressionado Ryan a contar-me a verdade há semanas. Enquanto esperávamos, entreguei à representante cópias dos e-mails entre o Ryan e a Melissa, a discutir especificamente aquela unidade. Só para que saiba,
Esta propriedade estava a ser considerada por meios fraudulentos. O meu marido planeava usar bens conjugais sem o meu conhecimento ou consentimento. A mulher parecia profundamente desconfortável, mas aceitou os documentos. Vou ter de informar o meu gerente sobre isto. Por favor, faça isso, incentivei-a. Aliás, sinta-se à vontade para o chamar agora. Quando Ryan chegou 20 minutos depois, a cena que o esperava estava muito longe do que esperava. A Melissa sentada, em lágrimas, na cama. Eu a conversar calmamente com o agente e o gerente, e o mais surpreendente, o David, ex-marido da Melissa, a quem liguei enquanto esperava. O que se passa aqui? Exigiu Ryan, os olhos a saltar de pessoa em pessoa. Espera, por que é que o David está aqui? Fui eu que o convidei, respondi simplesmente. Já que estamos a falar de traição e roubo de bens, achei que todas as partes relevantes deviam estar presentes. Roubo de bens. O rosto do Ryan empalideceu. Não sei do que estás a falar. Os brincos, Ryan, disse eu, a voz firme apesar da raiva arder por dentro. Os brincos da minha avó que deste a Melissa. Aqueles que reportaste como roubados ao nosso seguro no ano passado, quando eu não os encontrava. A cabeça do David virou-se bruscamente para Melissa. Aceitaste joias roubadas? Não estavam roubadas, protestou ela. O Ryan disse que tu nunca as usavas, Lauren, que estavam só guardadas num cofre. Então admites que os tens, insisti. Sim, mas, fraude ao seguro, anunciei à sala. E também o plano de liquidar ativos conjugais. Uso não autorizado de fundos conjuntos para quartos de hotel. E conspiração para cometer fraude imobiliária ao usares o meu histórico de crédito sem consentimento em pedidos de hipoteca. O Ryan deu um passo em frente, com as mãos levantadas em sinal de apaziguamento. Lauren, estás a fazer isto parecer pior do que é. Sim, eu e a Melissa temos sentimentos um pelo outro, mas nunca tivemos a intenção. Poupa-me, interrompi. As tuas intenções estão documentadas em centenas de e-mails, mensagens e conversas gravadas em nossa casa. Achaste mesmo que eu não notaria as transferências offshore, as joias desaparecidas, os desaparecimentos à meio da noite? A cor desapareceu-lhe do rosto. Conversas gravadas. Sorri. Fina. A nossa casa está completamente equipada com gravação há 3 semanas. Todas as conversas, todas as chamadas à meia-noite, todos os planos sussurrados, tudo documentado e guardado num servidor controlado pelo meu irmão. A Melissa cambaleou. Não podes gravar pessoas sem o conhecimento delas. Isso é ilegal. Não em tua própria casa, no nosso estado, interveio David, com seu instinto de advogado a ativar-se. Especialmente quando a suspeita razoável de atividade criminosa, como roubo e fraude. A expressão do Ryan endureceu. Então é por isso que tens estado tão calma. Andavas a preparar isto tudo para um confronto dramático. O que queres, Lauren? Dinheiro? A casa? Justiça, respondi simplesmente. E sim, a casa. Metade de todos os bens matrimoniais, incluindo as contas offshore. E os brincos da minha avó, de volta. Virei-me para Melissa. Quanto a ti, já forneci à direção da tua empresa provas de que usaste recursos da agência para manter o teu caso, incluindo tirar dias pagos por doença para te encontrares com o Ryan. Assédio sexual tem implicações tão graves nas agências hoje em dia, não achas? O rosto dela desfez-se. Estás a destruir tudo. Não, corrigi. Foste tu que destruíste tudo no momento em que decidiste que o meu marido e as minhas joias eram teus para roubar. Entreguei ao Ryan um envelope grosso. Papéis de divórcio. A Bárbara redigiu-os na semana passada. São bastante generosos, considerando as circunstâncias. Assina-os, devolve-me os brincos e isto fica entre nós. Se recusares, as gravações, os e-mails e as provas da fraude ao seguro vão diretamente para a polícia e para o comitê de ética da tua firma. O Ryan parecia atordoado. Andaste a planear isto o tempo todo. Aprendi com os melhores, respondi, fazendo um gesto com a cabeça em direção a Melissa. Ela sempre disse para reunir provas antes de atacar. Excelente conselho. Enquanto todos estávamos ali, naquela unidade modelo imaculada, a mesma onde eles planeavam começar uma nova vida,
senti uma estranha sensação de calma invadir-me. A dor ainda existia, mas tinha se transformado em algo fortalecedor. Tem 48 horas para decidir, disse-lhes. Embora não consiga imaginar o que há para pensar. As provas são irrefutáveis. Virei-me para sair, depois parei à porta. Ah, e Melissa, vou precisar desses brincos ainda hoje. Foram a única coisa que a minha avó me deixou e, ao contrário da minha amizade ou do meu casamento, são insubstituíveis. 6 meses depois, sentei-me no deck da minha casa de praia. A minha nova casa, comprada com lucro da venda da casa da cidade e a minha parte das contas offshore. O divórcio foi finalizado com uma rapidez surpreendente. Assim que o Ryan percebeu quão bem documentado estava tudo, assinou os papéis dentro de 24 horas após o confronto. A Melissa devolveu os brincos da minha avó naquela mesma noite, deixando-os no envelope com porteiro, juntamente com uma carta manuscrita de 10 páginas que nunca li. Algumas traições vão além das palavras, além de qualquer explicação ou pedido de desculpa. Ela perdeu o emprego na agência depois de o conselho descobrir que usou recursos da empresa durante o caso. Não porque eu tivesse enviado alguma coisa. Nunca enviei. Mas porque o confronto ativou campainhas de alarme suficientes para que eles conduzirem a sua própria investigação. As ações têm consequências, mesmo quando não somos nós a causá-las diretamente. O Ryan mudou-se para Seattle, o mais longe possível de nós as duas sem prejudicar a carreira. Segundo amigos em comum, culpou a Melissa por má segurança operacional no caso. Como se o problema fosse serem apanhados, e não a traição em si. Pelo que ouvi, já não se falam. A brisa do mar agitava-me o cabelo enquanto eu bebia o meu café da manhã. O meu irmão Michael visitava com frequência, ajudando-me a instalar um sistema de segurança bem mais simples. Apenas o suficiente para me sentir segura, não para apanhar traidores. A minha advogada, Bárbara, tornou-se amiga, jantando comigo sempre que estava na cidade para tratar de propriedades costeiras dos seus outros clientes. O desenvolvimento mais inesperado veio do David, o ex-marido da Melissa. O que começou como uma aliança de conveniência evoluiu para uma amizade genuína. Compreendíamos as feridas um do outro de forma que poucos conseguiriam. Ambos fomos traídos por pessoas em quem confiávamos completamente. Ambos vimos as nossas vidas viradas do avesso pela mesma mulher. Ambos reconstruímos a partir das cinzas. Ainda vens para a fogueira hoje à noite? Dizia a mensagem dele, que iluminou o ecrã do meu telemóvel. Não falhava por nada, respondi, sorrindo apesar de mim mesma. Não estávamos a namorar. Nenhum de nós estava pronto para isso. Mas havia conforto em passar tempo com alguém que não precisava de explicações, nem de contexto. Ele sabia. Eu sabia. E por agora, isso era suficiente.